O que nos assusta? O que nos faz sentir pequenos e vulneráveis diante da vastidão do universo? Em muitas das obras de H.P. Lovecraft, essas perguntas ganham respostas inquietantes, escondidas nas sombras do desconhecido. Não é apenas sobre monstros ou horrores tangíveis, é sobre o que escapa à nossa compreensão, o que desafia as leis da realidade que tão desesperadamente tentamos entender. Hoje, vamos mergulhar na mente de Lovecraft e descobrir como ele transforma o medo do desconhecido e a nossa própria insignificância em pilares do horror cósmico, um gênero que ainda nos fascina e aterroriza. Para Lovecraft, o verdadeiro terror não está em algo que podemos ver ou lutar. Ele reside naquilo que escapa aos sentidos, no que não podemos nomear ou compreender. Em suas histórias, o desconhecido se apresenta como uma força avassaladora, capaz de desmoronar a sanidade daqueles que ousam contemplá-lo. Este é o núcleo do horror cósmico, a ideia de que o universo é vasto, caótico e regido por leis que a mente humana não pode sequer começar a entender. Em O Chamado de Cthulhu, talvez sua obra mais icônica, a criatura titular raramente aparece. O maior medo não é o despertar de Cthulhu, mas o simples fato de que ele existe. A mera ideia dessa entidade incompreensível e colossal já é suficiente para corroer a mente humana. O horror de Lovecraft não é apenas físico, mas filosófico. Ele desafia nossa percepção de realidade, empurrando-nos para um abismo onde tudo que conhecemos e valorizamos se torna irrelevante. Outro exemplo brilhante desse tema está em A Cor que Caiu do Céu. Aqui, o terror assume a forma de uma cor alienígena, algo que está além do espectro visível e fora de qualquer compreensão científica. Sua presença destrói lentamente a vida ao seu redor, não por maldade, mas porque simplesmente não pertence ao nosso mundo. Essa ideia de algo que desafia as leis da natureza e a percepção sensorial cria um medo visceral. O desconhecido em Lovecraft não é apenas estranho, é destrutivo. A insignificância humana é um tema central nas histórias de Lovecraft. Para ele, a humanidade não passa de um grão de poeira em um universo vasto e indiferente. Suas narrativas confrontam os leitores com a ideia desconfortável de que não há propósito maior, nenhum plano divino, nenhum papel especial reservado para nós no cosmos. Somos efêmeros e descartáveis. Em A Sombra sobre Innsmouth, o protagonista descobre que sua linhagem está ligada a uma raça de criaturas marinhas chamadas abissais, que veneram entidades cósmicas. Essa revelação não apenas desafia sua identidade, mas reforça a ideia de que a humanidade é apenas uma pequena peça em um tabuleiro cósmico incompreensível. Não importa o quanto tentemos resistir ou entender, somos impotentes diante dessas forças. Já em O Horror de Dunwich, a presença de Yog-Sothoth, uma entidade além do tempo e do espaço, deixa claro que não há como escapar da irrelevância humana. A própria tentativa de compreender essas forças é vista como um ato de loucura. Lovecraft nos lembra de forma brutal que o universo continuará indiferente à nossa existência, quer a aceitemos ou não. Outro aspecto fascinante na obra de Lovecraft são os cultos que aparecem em suas histórias. Diferentemente das religiões tradicionais, que buscam ordem e significado, os cultos Lovecraftianos abraçam o caos e a insignificância. Eles não adoram seus deuses por amor, mas por medo. Um reconhecimento sombrio de que essas entidades cósmicas podem destruir tudo sem aviso ou remorso. Em A Sombra sobre Innsmouth, o culto a Dagon é uma representação aterradora dessa dinâmica. Os adoradores, muitos deles abissais ou descendentes desses seres, oferecem sacrifícios em troca de favores e proteção. Eles não veem Dagon como um salvador, mas como uma força primordial que deve ser aplacada. Esse culto reflete a resignação e o desespero de indivíduos que compreendem sua pequenez diante do incompreensível. Mais do que veneração, há uma aceitação sombria de que resistir seria inútil. Nas histórias de Lovecraft, os protagonistas frequentemente enfrentam o abismo, não apenas como uma metáfora, mas como uma realidade palpável. Seja explorando ruínas antigas, descobrindo verdades proibidas ou investigando cultos secretos, eles são forçados a encarar sua própria fragilidade e a insignificância da humanidade. Em Nas Montanhas da Loucura, por exemplo, a descoberta de uma civilização alienígena que criou a vida na Terra como uma simples experiência biológica é devastadora. Não somos especiais nem únicos.
Somos apenas o subproduto de um experimento que, para os antigos, era pouco mais que uma curiosidade científica. Diferentemente de outros gêneros de horror, onde o protagonista pode triunfar, em Lovecraft a vitória é impossível. O máximo que se pode fazer é escapar, e, mesmo assim, as cicatrizes psicológicas permanecem. Essa visão sombria do universo nos convida a refletir sobre a fragilidade de nossas certezas. O que torna o horror de Lovecraft tão atemporal é sua capacidade de explorar nossos medos mais primordiais: o medo do desconhecido, o medo da insignificância e o medo de perder nossa sanidade ao tentar entender o que está além de nós. Suas histórias não oferecem consolo, nem finais felizes. Elas nos deixam com perguntas, com inquietações que ecoam muito depois da última página. Então, da próxima vez que você ler uma obra de Lovecraft, lembre-se: o terror não está apenas no que você vê, mas no que escapa à sua compreensão, no abismo que nos observa, indiferente, enquanto lutamos para dar sentido a um cosmos que nunca nos dará respostas. Se essa jornada pelo universo de Lovecraft despertou sua curiosidade e você quer experimentar ainda mais do horror cósmico, que tal ouvir um conto narrado? Basta clicar no vídeo que está aparecendo na tela para mergulhar ainda mais fundo nos mistérios do desconhecido. Boa sorte!